Eu vou corrigir os erros lógicos de um vídeo do Ancapsu falando sobre guilhotina de Hume e ética argumentativa. Eu vou corrigir os erros lógicos sobre a guilhotina de Hume e vou fazer correções sobre a ética argumentativa em si, não necessariamente sobre o que ele disse. E lógico, você pode derivar uma norma de dever ser a partir de outras normas de dever ser. Sempre você vai fazer isso em conjunto com normas do tipo ser. Por exemplo, você não deve cantar sua vizinha porque quem canta alguém quer fazer sexo com aquela pessoa, e como você não deve fazer sexo fora do casamento, não deve cantar sua vizinha. Não se deve fazer, como já vimos, é uma norma do tipo dever ser. Quem canta alguém está querendo fazer sexo com aquela pessoa, é uma norma do tipo ser, uma constatação. Não deve cantar a sua vizinha, é um dever ser, que estamos derivando daquele primeiro dever ser. Não se deve fazer sexo fora do casamento. Não se deve fazer. Quem canta alguém quer fazer sexo. Querer. Tem fazer e o querer fazer. Nem sempre as duas coisas andam juntas. Então, você não pode juntar essas duas coisas se essas duas coisas não estiverem juntas. Então, olha só a conclusão. Não se deve cantar sua vizinha. Por que não se deve cantar sua vizinha? Porque quem canta quer fazer sexo. Então, o que a gente não pode? Não pode querer fazer sexo. O que está escrito aqui? Não se deve fazer sexo. Não está falando de querer, está falando de fazer. O raciocínio correto seria: não se deve querer fazer sexo fora do casamento. Quem canta alguém quer fazer sexo, logo não se deve cantar alguém fora do casamento. Não se deve querer fazer sexo. Isso faria o raciocínio ali estar correto. Ou se fosse assim, quem canta alguém faz sexo. Aí o raciocínio estaria correto, só que a premissa ia estar errada. Então você tem que trocar ou essa premissa ou essa. No caso seria essa, porque se você trocar essa, você vai trocar para uma premissa errada. Agora já aquela ali, se você trocar, vai ficar certa. Ok. A própria lógica empregada na construção é uma norma ligada em uma valoração. Então, se todas as premissas são ser, ou sempre falsa, seria impossível. Então, logicamente, o resultado é um ser. O cara já concluiu, tá colocando como suas duas premissas. Então, vamos transformar isso numa premissa. Assim, ó. Então, assim, ó, se todas as premissas são ser, e se a conclusão também é ser, qual que é a conclusão que você pode tirar isso? Que as premissas e a conclusão são ser, que todo raciocínio é ser, que o raciocínio não é normativo. Essa é a conclusão, que o raciocínio é só de ser, não é de dever. Olha a conclusão que ele tirou. Não se deve criar uma regra de dever a partir de um ser. Ele fez um salto lógico, e isso é a guilhotina de Hume. Por quê? A guilhotina de Hume é um tipo de salto lógico. Olha lá, dever ser, ser. Tá falando, guilhotina de Hume. Ele tá querendo dizer que guilhotina de Hume é uma cai na guilhotina de Hume, sendo que guilhotina de Hume, a ideia da guilhotina de Hume não é essa, não é esse raciocínio. A ideia da guilhotina de Hume é o seguinte. Ó, saltos lógicos não devem ser utilizados contra pessoas inocentes. A guilhotina de Hume é um salto lógico, logo a guilhotina de Hume não deve ser utilizada contra pessoas inocentes. Então a guilhotina de Hume aqui, ó, a afirmação da guilhotina de Hume é normativa e tem uma premissa normativa, não tem nada de errado. Eu expliquei por que a guilhotina de Hume é um salto lógico, por quê? Porque a guilhotina de Hume é a conclusão de um dever apenas de ser, e a conclusão de dever a partir de apenas um ser é um salto lógico. Então, a guilhotina de Hume é um salto lógico. Aqui, ó. Salto lógico é uma afirmação que não é conclusão das premissas. Você não pode concluir um dever a partir de apenas premissa de ser. Então, você vai... O guilhotina de Hume é um salto lógico. Olha aqui, ó. Uma afirmação que não possa ser formada a partir de determinadas premissas não é uma conclusão para tais premissas. Salto lógico é uma afirmação que não pode ser formada a partir de tais premissas. Logo, salto lógico não é uma afirmação que não é conclusão de tais premissas. Não é uma conclusão. Se você não tem uma conclusão, você não tem um raciocínio. Você não fez um raciocínio, você fez uma falácia. Olha aqui, ó.
Todo raciocínio que possui apenas premissas descritivas possui conclusão descritiva. Toda conclusão descritiva não é normativa. Logo, todo raciocínio que possui apenas premissas descritivas não possui conclusão normativa. É aí que está a regra da guilhotina de Hume que deve ser seguida. Se só possuem premissas descritivas, então a conclusão só pode ser descritiva, não normativa. É a regra. Aí eu vou criticar o que vem depois, que é isso aqui, ó, o raciocínio da ética argumentativa. Todos já seguem tais normas, ou seja, todo mundo reconhece a autopropriedade alheia. É descritivo, todos seguem tais normas. Qual que é a norma? Reconhecer a propriedade alheia e respeitar, porque se você argumenta, você está usando um método pacífico de fazer a pessoa mudar as ações dela. É um método pacífico, então todo mundo faz isso em algum momento da vida. Talvez não seja todo mundo, mas enfim, tirando uns loucos lá e tal. Todos já seguem tais normas. Logo, tais normas devem ser seguidas. Salto lógico, que é uma guilhotina de Hume. Isso daqui não pode ser tirado dessa premissa. Aliás, é uma premissa só. Quando você tem uma premissa só no raciocínio, ou você vai cometer salto lógico, ou você vai cometer redundância. A conclusão vai dizer a mesma coisa que a premissa. Se não dizer a mesma coisa, vai ser um salto lógico. Você tem que ter no mínimo duas premissas para formar uma conclusão que não seja nem redundante nem salto lógico. Aí ele fala lá. A ética libertária é derivada puramente a partir de regras a priori. Um dos motivos pelos quais eles não acreditavam nisso é porque imaginavam que tal ética cairia na guilhotina de Hume. Então, ok, cai na guilhotina de Hume. E com isso, ele deriva um dever ser. Capacidade de argumentar deve reconhecer a propriedade do oponente. Então, Precisa ter uma premissa ali que não tem, certo? De dever. Como devemos argumentar. Devemos argumentar. Agora tá certo, você deve argumentar. Você deve argumentar para. Se você tem a capacidade de argumentar, você reconhece. Enfim, por que você deve argumentar? Para resolver as coisas de forma pacífica, para reduzir sofrimento. Aí você fala, não, pode torturar cachorro porque cachorro não argumenta. Sendo que a intenção é justamente reduzir sofrimento, o cachorro pode sofrer. Agora vamos ver o raciocínio aqui, ó. A autopropriedade do fulano é reconhecida no ato da argumentação do ciclano, ou seja, eu reconheço a sua autopropriedade quando eu argumento. Então, eu sou o ciclano, você é o fulano. Então, quem está argumentando é o ciclano, eu estou reconhecendo a propriedade do fulano, que é você. Quem argumenta não é a mesma coisa, a mesma pessoa sobre quem está se falando da autopropriedade. Aqui, ó, animais não podem argumentar, logo animais não devem ter autopropriedade. A autopropriedade está falando de quem? Do animal. E a argumentação está falando de quem? Do animal, que não pode. Está falando da mesma pessoa, do mesmo fulano, não tem ciclano. Então, não dá para você juntar essa premissa com essa, porque essa premissa aqui está falando da autopropriedade de fulano e da argumentação do ciclano. Essa premissa aqui está falando da autopropriedade do fulano também, mas da argumentação do fulano também, não está falando da argumentação do ciclano. Então aí tem um erro. Para você conseguir juntar essas duas premissas para formar uma conclusão, a argumentação teria que ser do ciclano. Você não vai argumentar com o animal porque ele não entende a sua argumentação, mas você consegue reconhecer a autopropriedade dele da mesma maneira que da pessoa com quem você vai argumentar. Você não reconhece que o animal raciocina assim. O animal raciocina assim, ele não fala português, mas a maioria das pessoas não reconhecem isso. Entendeu? Mas assim, o animal ele pode sofrer, e é sofrer que importa. Então, o fato do animal não ter uma capacidade não importa, porque a capacidade não é do animal, é de quem vai reconhecer a autopropriedade dele. Você pode reconhecer a autopropriedade dele. É ele que não pode reconhecer a sua, e não o contrário. Ele não pode reconhecer a sua autopropriedade, mas você pode reconhecer a dele. Você tem essa capacidade. E outra coisa, o animal ele pode te respeitar assim, ele nem sempre vai fazer isso, ele não tem o mesmo intelecto que a gente. Em alguns momentos ele pode, mas isso não vem ao caso. Porque assim, quando o animal não sabe que ele está fazendo errado, então ele não pode ser culpado por isso. Mas quando você está torturando o animal, você sabe que isso é errado, você pode ser culpado por isso.